Apolo, o deus do sol, da música e das artes. Um dos deuses mais multifacetados e reverenciados do panteão grego. Apolo é conhecido por seu domínio sobre múltiplas áreas da vida, incluindo a luz solar, a música, a poesia, a profecia, a cura e as artes. Filho de Zeus e Leto, e irmão gêmeo de Ártemis, a deusa da caça. Apolo ocupa um lugar central na mitologia grega e na cultura clássica. Este vídeo explora em detalhes quem é Apolo, seus atributos, mitos e símbolos mais notáveis, bem como seu impacto duradouro na cultura antiga e moderna. O nascimento de Apolo é cercado de dificuldades e triunfos. Sua mãe, Leto, foi perseguida por Hera, a esposa ciumenta de Zeus, que proibiu a deusa de dar à luz em qualquer lugar da terra firme. Após uma longa busca, Leto encontrou refúgio na ilha flutuante de Delos, que não estava ligada ao continente e, portanto, não estava sujeita à proibição de Hera. Em Delos, Leto deu à luz Apolo e sua irmã Ártemis. Desde o seu nascimento, Apolo mostrou sinais de sua grandeza divina. Disse que, assim que nasceu, reivindicou o seu papel de deus do arco e flechas, da profecia e da música. Este relato do nascimento de Apolo estabelece uma das primeiras características fundamentais do deus: sua capacidade de superar obstáculos e estabelecer ordem e luz, características que estarão presentes ao longo de sua vida. Apolo é um deus associado a uma ampla gama de aspectos, e estes se refletem nos muitos atributos e símbolos que estão relacionados a ele. Entre os mais notáveis estão o Sol. Embora nem sempre tenha sido considerado o deus do Sol, Apolo aos poucos assumiu esse papel na mitologia grega, dirigindo pelo céu. A carruagem solar de Apolo é um símbolo da luz, do calor e da vida que o Sol traz. Apolo, como deus da luz, também simboliza a clareza da verdade e a pureza da razão. O arco e flechas. Apolo também é um deus arqueiro. Suas flechas representam morte e proteção rápida e precisa. Na verdade, um dos primeiros feitos de Apolo foi derrotar a serpente Piton, criatura que aterrorizou o oráculo de Delfos. Esta ação sublinha o seu papel como protetor da ordem e da justiça. A lira. Como deus da música, Apolo é frequentemente representado com uma lira, um instrumento de cordas que simboliza harmonia e equilíbrio. Segundo o mito, Apolo recebeu a lira de seu irmão Hermes como um presente de reconciliação depois que este roubou o gado de Apolo. A música de Apolo era tão poderosa que conseguia acalmar as almas e até comover os corações dos deuses. O louro. O louro é um dos símbolos mais importantes de Apolo. Após ser rejeitado pela ninfa Dáfne, que se transformou em loureiro para escapar dele, Apolo declarou que o louro seria sua árvore sagrada e adotou sua coroa como símbolo de honra e vitória. A serpente. Embora em algumas histórias Apolo mate a serpente Piton, o símbolo da serpente continua a ser associado a ele no seu papel de deus da cura e da medicina, particularmente através do seu filho Asclépio, o deus da medicina. Ao longo da mitologia grega, Apolo foi progressivamente associado ao Sol, papel anteriormente desempenhado por Hélios, o titã do Sol. No entanto, Apolo não representa apenas o Sol físico, mas também a luz num sentido metafórico, a luz da razão, da verdade e da clareza. Como deus da luz, Apolo era visto como guardião da verdade e da justiça. Nesse sentido, Apolo é um deus que ilumina o mundo não só com luz física, mas também com conhecimento e compreensão. Está associado ao equilíbrio entre o físico e o espiritual, entre o visível e o invisível. Sua capacidade de esclarecer mistérios e verdades ocultas também faz dele um deus da profecia, um aspecto crucial de seu culto. Um dos aspectos mais conhecidos de Apolo é seu papel como deus da música e das artes. A sua associação com a música remonta à sua famosa lira, e ele é frequentemente retratado como o líder das musas, as 9 deusas das artes e das ciências. As musas, inspiradas em Apolo, representavam diversas formas de expressão artística e criativa, desde a poesia épica à tragédia, a dança e a história. Apolo não apenas tocava a lira, mas também se diz que sua música era capaz de curar e trazer paz. Um famoso mito conta como Apolo competiu num duelo musical com o sátiro Mársias, que desafiou o deus após descobrir uma flauta inventada por Atena. Embora Mársias fosse habilidoso, Apolo o derrotou com sua música divina e o puniu por sua arrogância.
A influência de Apolo nas artes não se limita à música, mas se estende à poesia, à dança e a todas as formas de expressão criativa. Na Grécia Antiga, os festivais em homenagem a Apolo, como os Jogos Píticos em Delfos, incluíam competições artísticas juntamente com competições atléticas, demonstrando a importância da cultura e das artes sob o seu patrocínio. Apolo também é o deus da profecia, e seu oráculo em Delfos foi um dos centros religiosos mais importantes da Grécia Antiga. Acreditava-se que através de sua sacerdotisa, a Pítia, Apolo comunicava suas profecias aos mortais. Delfos, localizada nas encostas do Monte Parnaso, era considerada o umbigo do mundo, e atraía peregrinos de todo o mundo grego que vinham consultar o oráculo em busca de orientação divina. O oráculo de Delfos desempenhou um papel crucial em muitos mitos e decisões políticas importantes. Reis e generais consultavam Apolo antes de empreender campanhas militares, e seu oráculo era conhecido por suas respostas enigmáticas, que exigiam interpretação. Este aspecto de Apolo ressalta sua conexão com a sabedoria, o conhecimento divino e o destino. Uma das profecias mais famosas do oráculo de Apolo foi a recebida por Creso, rei da Lídia, antes de enfrentar o Império Persa. Creso consultou o oráculo, que lhe disse que se ele fosse para a guerra destruiria um grande império. Creso interpretou a profecia como um sinal de sua vitória. Mas, ironicamente, foi seu próprio império que ruiu após a batalha. Esse tipo de ironia era comum nas respostas do oráculo de Apolo, ressaltando a natureza ambígua e misteriosa da profecia. Apolo também é um deus da cura, papel que compartilha com seu filho Asclépio, o deus da medicina. Em diversas ocasiões, Apolo teria usado seus poderes divinos para curar os enfermos ou para trazer a peste como punição, demonstrando seu controle sobre a saúde e a doença. A relação da Apolo com a medicina é complexa. Embora seu filho Asclépio tenha se tornado a figura central da medicina e dos curandeiros, Apolo era visto como o doador e o tomador de saúde. Em tempos de peste ou doença, os antigos gregos frequentemente ofereciam sacrifícios a Apolo para alívio e cura. Apolo foi um dos deuses mais representados na cultura grega, na escultura e na pintura. Era geralmente retratado como um jovem bonito e atlético, de traços serenos e harmoniosos, personificando a beleza idealizada. A sua figura inspirou artistas ao longo dos séculos, desde a escultura clássica à arte renascentista e muito mais. Os templos dedicados a Apolo, como o Templo de Apolo em Delfos e o Templo de Apolo em Dídima, foram alguns dos locais religiosos mais importantes da Grécia Antiga. Estes templos não eram apenas locais de culto, mas também centros de cultura, onde se realizavam festivais, concursos artísticos e consultas de oráculos. Apolo na mitologia. Principais mitos e lendas. Os mitos associados a Apolo são numerosos e variados, mas alguns dos mais importantes incluem o mito de Dafne. Uma das histórias mais famosas de Apolo é seu amor não correspondido pela ninfa Dafne, que, para escapar dos avanços do deus, pediu a seu pai, o rio Peneus, que a transformasse em um loureiro. Desde então, Apolo adotou o louro como seu símbolo sagrado, e uma coroa de louros tornou-se o prêmio concedido em competições atléticas e artísticas. O castigo de Márcias. O sátiro Márcias desafiou Apolo para um concurso musical após encontrar a flauta inventada por Atena. Apolo, ao derrotá-lo, puniu-o esfolando-o vivo. Mito que reflete a importância do respeito aos deuses e a superioridade de Apolo nas artes. A fundação de Delfos. O mito de Apolo derrotando a serpente Piton e reivindicando o oráculo de Delfos como seu é outra das histórias mais conhecidas. Este mito não apenas estabelece Apolo como um deus da profecia, mas também como um protetor da ordem divina.